Boa noite, meus irmãos. Eu quero cumprimentar os meus irmãos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E com um forte abraço. Um abraço de carinho, de amor, de saudades também dos meus irmãos. Eu queria agradecer a Deus por esse momento único, de poder compartilhar com os meus irmãos também. Eu tenho ouvido muito também as palavras, dos meus irmãos, do pastor, as mensagens. Muito temos assim preenchido esses momentos que a gente está. Estamos passando por um momento assim de uma circunstância de recluso mesmo, E eu tenho procurado também obedecer também aí aquilo que a saúde manda, de uma certa forma, Mas esse tempo para mim eu tenho separado mais como um tempo de reflexão. Eu nunca tive um tempo tão intenso para refletir sobre a minha vida, sobre a minha conduta, sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos. E esse tempo tem sido assim muito bom para mim. Deus me colocou assim, embora numa circunstância difícil que nós estamos passando, mas quando tudo passa, a gente está sobressaindo a cada dia, de cada situação. Então Deus tem sido misericordioso comigo. Queria agradecer também ao Gessé, que é líder da União de Homens aí, a nossa liderança da nossa igreja também. Muito obrigado, pela confiança também. O texto que eu queria compartilhar com os irmãos, andando um pouquinho, está no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 16, eu vou ler alguns versículos, Os irmãos também acompanham comigo. E a partir do versículo 16, 17 e 16, Atos, diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com eles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber de novo que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com essa descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. No mesmo capítulo, no versículo 32, Paulo diz assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isto, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens ajuntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Amém? Meu irmão, essas atividades de Paulo aqui, uma coisa me chama muita atenção. Paulo estava ali, na realidade ele estava esperando por Silas e Timóteo, que ia se juntar a ele. Enquanto ele esperava, ele ficou profundamente indignado por ver a cidade tão cheia de ídolos.
né? E nessa oportunidade, ele vem falar, ele levanta do Areópago, no versículo 22 da reunião, e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com inscrição ao Deus desconhecido. No versículo 32, há algo assim que chama muita atenção. Paulo vem falar da ressurreição. E quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo se retirou do meio deles. Alguns homens ajuntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. A Bíblia não relata, não fala quantos exatamente, quantos que foram esses que se juntaram a Paulo. Mas é interessante que você vê 3 grupos de pessoas. No versículo 32, você vê 2 grupos de pessoas. O primeiro que zomba. O segundo, eles adiam. A respeito disso, nós ouviremos em outra oportunidade. Mas no versículo 34, tem algo assim impressionante. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava um membro do Areópago e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Meu irmão, o que eu entendo com isso é que Paulo começa falando uma coisa que me chama também, ele não vai direto, ele não vai diretamente, vocês estão errados, vocês estão isso, tem que fazer. Não, Paulo vai justamente, primeiro ele leva eles, ele coloca eles numa posição estratégica, e vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. E Paulo usa uma brecha que eles dão, aqueles que, quando eles usam aquela frase, aquela descrição ao Deus desconhecido, que porventura eles poderiam esquecer de um Deus que não conheciam, então eles colocam ali, né? Mas nesse instante você percebe uma coisa, eles adoravam um Deus que não conhecia, e Paulo se coloca ali para falar justamente desse Deus que eles não conheciam. Paulo não vem criticar, Paulo não vem fazer juízo deles, né? Mas Paulo vem colocar para eles justamente desse Deus desconhecido, né? E Paulo prega ali as boas novas, fala da ressurreição, fala desse Deus, né? Que na realidade ele não morreu, ele se entregou por nós, por mim, por você, né? Então, uma coisa interessante, Paulo usa desses meios para poder falar para esse grupo de pessoas, fala para todos, mas esse grupo de pessoas que creu, né, naquilo que ele falou desse Deus desconhecido. O que eu quero dizer, meu irmão, é que seja em qualquer situação, né, em qualquer situação, precisamos ter sabedoria, né, no falar para essas pessoas, mas falar com amor e graça para aqueles que pensam diferente, né? Na nossa lição nós tivemos isso, o que não significa concordar com as práticas que vão contra os preceitos bíblicos. Concordar é uma coisa, né? Falar com amor e graça é diferente, né? Então Paulo usa tudo ali, e esse grupo de pessoas que creram, né, isso faz toda a diferença, né? Então é isso que eu queria compartilhar com os meus irmãos. Às vezes a gente fica pensando, será se vale a pena? Será se devo falar? Vou falar? Não falo? Né? E aproveitar as oportunidades, né? Amém? E esse tempo tem sido um tempo de reflexão. Para mim, comportamento diante da minha família, né? Diante dos meus vizinhos, né? Esse testemunho que pode ser o testemunho que Deus espera de cada um de nós. Amém? Meus irmãos, eu quero orar com vocês, né? Orar, agradecer a Deus, né? Em meio às dificuldades Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado. Amém? Então vamos orar. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado por essa tua palavra, muito obrigado pela compreensão que o Senhor nos dá, que a sua palavra em si, ela já diz tudo, né? Aquilo que precisamos ouvir e necessitamos de ouvir, que vá de encontro e que faça a diferença na nossa vida, na hora de praticar, na hora de agir, da ação, que possamos, com amor e graça, falar do teu Evangelho para essas pessoas que ainda não te conhecem, que muitas vezes ainda é desconhecido, que o teu nome ainda é desconhecido. Adoram, mas ainda é adorando sem conhecer. Que eles também venham a conhecer, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe essa família sua, Pai, espalhada pelo mundo inteiro, Pai. Oh Deus, muito obrigado pelo cuidado. Muito obrigado, Senhor, porque em meio a tantas coisas, o Senhor tem um controle de toda a nossa vida, Pai. Nós somos gratos a Ti. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. E tudo isso, Pai, eu te agradeço com perdão, Senhor, dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém.